Imagine que você é um estudante do ensino médio que foi chamado para uma reunião com amigos, mas acaba encontrando sua amiga de infância em um grupo de pessoas que estão rindo de você. Qual seria sua primeira reação? Esse mangá começa nos mostrando Takai Shikihua, que é uma garota nada normal, pois é uma idol popular que está no topo de tudo. Ela é filha da presidente, ou melhor, do presidente de algo muito importante no Japão, e neta do diretor. Ou seja, ela não era qualquer pessoa, não era alguém comum. Por outro lado, temos nosso protagonista, chamado Suzuki Kuma. Vamos chamá-lo apenas de Kazuma, que era um garoto entediante, com notas ruins, sem namorada, sem amigos, ou seja, alguém comum, como eu ou você. E a única coisa boa que tinha acontecido na vida dele era ser amigo de infância da rua. Kazuma menciona que sempre viveu à sombra da rua e que, na verdade, ele nunca quis se destacar ou ser especial como ela. Ele só queria ter uma namorada e amigos, como qualquer pessoa normal. Uma vez, ele até compartilhou esse pensamento com sua amiga Rua, que respondeu da pior maneira possível, dizendo que ele era um idiota, que um otaku como ele devia conhecer seu lugar, que seu valor era nulo e que a única coisa boa que ele teve na vida, como mencionado antes, foi ser amigo de infância dela. O protagonista diz que Rua sempre o tratou assim desde criança, e ele via isso como um fardo, como uma maldição. Mas, no seu primeiro ano do ensino médio, naquela primavera, ele queria finalmente ser alguém normal. Então, de repente, ele recebe uma mensagem no celular. A mensagem era de uma garota chamada Aya Iraji, uma das garotas mais populares da escola. Ela o convidava para se juntar a um grupo para que ele pudesse fazer amigos e, quem sabe, arranjar uma namorada. Kazuma vê isso como uma oportunidade, um passo para começar uma nova vida. Ele vai até o shopping para comprar roupas boas e estar apresentável para esse encontro em grupo. Também decide cortar o cabelo, para ficar impecável. Quando chega ao local onde seria o encontro, assim que entra, todos começam a rir dele, comentando sobre as roupas que comprou e o corte de cabelo recente. O protagonista fica em silêncio e observa todos rindo dele. É nesse momento que sua amiga de infância aparece e diz para os outros não rirem, que parecia que ele tinha se esforçado bastante, claro, em tom de deboche. A garota que o havia convidado também estava ali. Então, Rua se aproxima do protagonista e pergunta por que ele não estava chorando, dizendo que apostava 1000 ienes que ele começaria a chorar, e que isso seria divertido. Kazuma então se levanta diante dela e pergunta o que ele havia feito de errado para merecer aquele tratamento. Rua apenas ri na cara dele e diz que era óbvio que ele era seu escravo, que ela só queria rir dele, e que o simples fato de ele ser considerado seu amigo de infância a enojava e a incomodava bastante. Foi nesse momento, ao ouvir essas palavras, que algo dentro do protagonista se quebrou. Então ele responde: tudo bem, vamos terminar nossa amizade. Isso deixa Rua chocada, perguntando o que ele estava dizendo e dizendo que ele estava sendo muito impertinente. O protagonista, então, simplesmente diz que foi ela mesma quem. Ela disse que não gostava de ser sua amiga, então ele simplesmente a confronta, e ela rebate dizendo que ele tinha o direito de odiá-la, já que ela era livre para odiá-lo, mas que ele não podia odiá-la de volta. O protagonista a olha com uma expressão de descrença, pensando que aquilo era muito estúpido. Claro, ele não disse em voz alta, só pensou. Em seguida, ele dá um soco na mesa e sai daquele lugar. É nesse momento que Rua diz para ele não ficar assim, e que eles poderiam conversar, mas o protagonista simplesmente a ignora e vai embora. Então vemos dinheiro sobre a mesa, deixado pelo protagonista como forma de compensar o estrago que fez. Os outros presentes começam a comentar sobre o que aconteceu, dizendo a Rua para se acalmar e sentar-se, mas ela grita dizendo que não ia permitir aquilo e que nunca perdoaria o protagonista. Em uma mudança de cena, vemos o protagonista calmo, relaxado, dizendo que agora finalmente podia se sentir confortável e que não conseguia acreditar que aguentou por tanto tempo uma menina mimada e egocêntrica como ela. Para ele, Rua nem era uma pessoa, era um monstro disfarçado, e ele não viveria mais à sombra dela. Agora, finalmente, era um homem livre. Mais tarde, naquela mesma noite, vemos o presidente de alguma organização,
não lembro o nome, que é o avô da Rua e também o diretor da escola. Lá, Rua menciona que Kuma, nosso protagonista, havia dito coisas horríveis para ela, como que queria terminar a amizade entre eles. A prima de Rua pergunta se isso era verdade, e ela confirma. Também diz que Kuma nunca havia falado com ela daquela forma antes. Então, a prima pergunta o que exatamente ele disse, imaginando que deveria ter sido algo horrível. Rua responde que não foi tão ruim assim, que só disse que ele era seu escravo, que não o considerava um amigo e que ele a incomodava. Só isso. A prima então responde: agora entendi. Se você disse coisas tão horríveis assim. E o avô concorda, dizendo que era compreensível que Kuma tivesse ficado bravo com ela. Rua tenta se justificar dizendo que não disse aquilo a sério, que era só o jeito dela de brincar com ele. Que só fez aquilo porque o protagonista havia falado que queria ter amigos e uma namorada, o que para ela era algo estranho, já que, na visão de Rua, ela era suficiente para ele. Ah não, aqui vem o momento clichê. Rua então diz que o Kuma a ama, que ela o ama também, que o adora, que não pode viver sem ele, que ele é tudo para ela. Vocês entenderam, né? E então o avô dela diz: sim, claro, a culpa é toda do Kazuma. Rua conversa com sua prima, que era professora do protagonista, e pede para que ela faça alguma coisa. Ela quer que a prima dê um jeito de fazer o protagonista se aproximar dela, pedir desculpas, dizer que a ama e dar um beijo nela. A prima fica com uma expressão confusa, e então conversa com o tio-avô, acho que é tio-avô mesmo, que diz que quer que Kazuma se case com Rua, a amiga de infância dele. Ele também afirma que Kazuma é um mestre em artes marciais, um estudante de honra, extremamente talentoso e que ninguém chega ao nível dele. A prima concorda, dizendo que isso era verdade e que nunca tinha visto alguém como Kazuma. Ela comenta que, desde o primário, ele sempre manteve um perfil discreto, com notas um pouco acima da média, sem se destacar em esportes ou nos estudos, já que sempre viveu na sombra de Rua e não queria chamar atenção para não. Dizia que sempre tentavam afastá-lo e que ele sempre teve muitas admiradoras, sendo muito popular entre as garotas, mas ele nunca soube disso, porque a professora sempre transferia essas garotas para outras escolas. Então Rua diz que isso era óbvio, já que ele era o noivo dela. O avô de Rua comenta que ele será o herdeiro de tudo relacionado a TK Croft, que deve ser uma empresa ou algo do tipo. A prima de Rua, com um sorriso maquiavélico, diz que agora não precisará mais se conter. A gente pode deduzir aqui que a prima da Rua também tem interesse no protagonista. No dia seguinte, vemos nosso protagonista indo para o colégio. Ele encontra um bilhete em sua cadeira que diz: "Você é um idiota." Ele apenas faz uma cara de quem não se importa e segue sua vida, ouvindo seus colegas comentarem que ele havia enfrentado Rua, que era conhecida como a princesa. Ele logo percebe quem deixou o bilhete. Era óbvio que foi a Rua. Ele menciona que, de certa forma, ela era sua amiga de infância, mas também a pior pessoa que ele conhecia. Rua era uma garota extremamente rica, uma idol famosa, mas também era o pior dos seres humanos. O protagonista comenta que aquele colégio era de alto nível, onde só entravam pessoas que se destacavam em algo, seja intelectualmente, nos esportes ou no entretenimento. Os estudantes mais talentosos eram chamados de alto nível, enquanto os demais eram considerados de baixo nível. Rua, a princesa, era a mais conhecida e influente entre todos, afinal, o diretor da escola era seu avô. Então ela tinha muita influência. Todos a respeitavam, ou temiam, inclusive os professores, que nem ousavam repreendê-la. O protagonista sabia que o único caminho era simplesmente colocar sua mesa no lugar e seguir com a aula como se nada tivesse acontecido. Então ele pega uma caneta e escreve uma resposta no bilhete, dizendo que decidiu viver por conta própria. Depois disso, ele sai da sala, deixando todos os colegas chocados com o que ele escreveu. Alguns se perguntam se ele não tinha medo da princesa Rua, sua amiga de infância. Em seguida, vemos o protagonista andando tranquilamente, dizendo que queria ir para um lugar onde não houvesse ninguém, para ter um pouco de paz. Ele então tem a brilhante ideia de ir para o depósito subterrâneo, já que praticamente ninguém vai lá, nem alunos,
nem professores. Ele decide que aquele será seu esconderijo secreto. Menciona que costuma passar o tempo ali durante as aulas e que, mesmo que sua vida tranquila planejada tenha ido por água abaixo desde que enfrentou Rua, pelo menos agora poderia viver sozinho e em paz. Mas, ao abrir a porta do depósito, ele se depara com uma garota se trocando. Claro, ela grita, e a confusão começa. O mangá então nos mostra que, a partir daquele momento, o protagonista começará a se encontrar com garotas que definitivamente não são normais, enquanto ele só quer uma vida comum. Fica claro que seus dias tranquilos nunca mais voltarão. Em uma última cena, vemos Rua esperando que o protagonista volte chorando para pedir desculpas. No YouTube, Rua cumprimenta sua audiência dizendo que é a ídola de todos, Hua Hen, também conhecida como Takishiki Rua. Ela tem 1 milhão de inscritos. Ela fala sobre o tema do dia, coisas que me irritaram recentemente. Ela explica que, outro dia, foi ao karaokê com algumas garotas da classe. Obviamente, só garotas, pois, segundo ela, garotos a assustam. Ela reclama que um dos garotos estragou o clima, apenas sentado lá, de mau humor. No meio do passeio, ele ainda disse que ia embora, o que acabou com a vibe. Rua diz aos seus seguidores que, se a festa está animada, ninguém deveria ser o responsável por arruiná-la. Um por todos e todos por um, ela declara. É assim que deveria funcionar. Em seguida, ela compartilha uma boa notícia. Está em um novo projeto. Rua anuncia que vai formar uma dupla com uma nova dubladora, Minado Ah-chan, e lançar um CD. Ela acrescenta que Ah-chan é da mesma agência e da mesma escola que ela. Está muito feliz com isso. Rua explica que o evento de estreia será no próximo domingo no Shine Mall e que a entrada é totalmente gratuita, pedindo para que todos compareçam. Então, ela se despede. O vídeo logo se enche de comentários. Sempre tem alguém que não sabe ler o clima. Eu vou encontrar quem envergonhou a Rua. Parabéns pela nova unidade. Não deveriam juntar a Rua com alguém que a atrasa. A agência deveria valorizá-la mais. Quem é essa tal de Minato Amém? Pesquisei e não achei nada. Te apoiando para sempre, Rua. Enquanto isso, de volta à biblioteca subterrânea, Kazuma se desculpa com a garota e se apresenta como Kazuma, da turma 13. Ela também se apresenta, dizendo que é Minado, da turma 3, e pede desculpas por ter gritado antes. Kazuma assume a culpa por não ter verificado direito antes de entrar. Ele pergunta se ela também ouviu falar do local por um veterano do comitê da biblioteca. Minado confirma. Kazuma percebe que não foi o único a quem contaram sobre aquele lugar secreto. Enquanto arruma o short, Minado diz que já está tudo bem agora e se desculpa por tê-lo feito esperar. Kazuma fica em silêncio por um momento e então pergunta por que ela está com roupa de ginástica. Mais importante, porque ela estava trocando de roupa na biblioteca. Minado apressadamente explica que estava procurando um lugar para praticar canto e dança, e lembrou da biblioteca subterrânea que alguém lhe mostrará certa vez. Ela rapidamente acrescenta que é uma dubladora de verdade e que terá um evento de estreia em breve. Kazuma responde, dizendo que ela também é do mundo do entretenimento, assim como sua amiga de infância. Vários artistas frequentam a Academia Chikai, estudantes especialmente selecionados porque a escola tem grandes expectativas para eles. Ele também repara que ela trouxe até um espelho de corpo inteiro, o que mostra o quanto ela é dedicada. Em seguida, pergunta sobre sua classe. Minado murmura, dizendo que, ao chegar à escola naquela manhã, encontrou sua mesa e sua cadeira movidas para o corredor. Havia uma placa que dizia, "Sem lugar para você." Kazuma percebe que já ouviu algo parecido antes. Ele também nota que é provavelmente por isso que Minato estava com lágrimas nos olhos há pouco. De repente, seu celular acende com uma notificação. Ele confere e vê uma série de mensagens da Rua. Ela pergunta onde ele está e se ele não está atrasado. Também pergunta se ele viu o vídeo dela de ontem e comenta que todo mundo está dizendo que ele é um idiota. Rua continua, perguntando o que deveria fazer a seguir. Talvez revelar o nome dele no próximo vídeo para que seus fãs pudessem persegui-lo. Ela diz para ele arrastar sua mesinha patética de volta para a sala de aula. Também avisa que, se ele se ajoelhar no chão e implorar, talvez ela o perdoe.
Sem hesitar, Kazuma clica no botão de bloquear. Rua agora está bloqueada. Kazuma então pergunta a Minato por que ela está passando por algo assim, e se ela não seria uma aluna bolsista especial. Ela rapidamente nega, dizendo que não é verdade. Explica que, embora seja dubladora, não é nem um pouco popular, e que tanto seu rosto quanto sua voz são assim, sem graça. Kazuma responde dizendo que mal consegue ver o rosto dela por causa da franja. Acrescenta que sua voz soa bem fofa, como o som de um sino rolando, e pensa que é uma voz agradavelmente memorável. Minato fica de repente lisonjeada com as palavras dele. Ela vira o rosto, negando que seja fofa, e diz que no mundo dos ídolos e das dubladoras há muitas pessoas com vozes muito melhores do que a dela. Comparada com alguém como Takeshi Rua, ela sente que não é nada. Acrescenta que, ainda assim, mesmo sendo como é, acabou formando uma unidade com Ruizão, o que provavelmente explica por que está sendo intimidada. Ela continua, mencionando que até ontem, nas redes sociais, recebeu um monte de comentário dizendo que, se ela se juntasse a Ruaren, o status da rua cairia. Kazuma não consegue evitar pensar em como os fãs da rua são horríveis. Adivinha, porcos atraem porcos. De repente, ele pergunta a Minato por que ela acabou se juntando àquela porca, referindo-se à rua. Minato se surpreende com as palavras de Kazuma e pergunta o que ele quer dizer com um porca. Ele rapidamente se desculpa, percebendo que falou alto demais, e esclarece que estava se referindo a Takeshi Rua. Ela logo se aproxima dele, alertando sobre o que poderia acontecer se alguém ouvisse ele falando mal da rua na escola. Kazuma responde que não há ninguém por perto. Ela concorda e começa a explicar. Ela conta que foi uma decisão da agência, a AY. Como ela e Rua são da mesma agência, decidiram que colocar Rua ao lado de alguém apagada e sombria a faria se destacar ainda mais. Kazuma pensa que é uma maneira bem cruel de colocar a situação. Ele se pergunta se a agência AY é ligada a Chikai Music, que, por sua vez, faz parte do gigantesco Grupo Chikai. Ele não tem dúvidas de que até o incidente da mesa e da cadeira foi ideia da Rua, mesmo que tenha sido o plano da agência. Rua provavelmente não aguentava ser pareada com alguém inferior a ela. Enquanto Kazuma pensa nisso, Minato subitamente diz que está bem em ser apenas apoio de fundo. Acrescenta que é uma oportunidade rara que recebeu e que, pelo menos, não quer atrapalhar ninguém. Ela afirma que quer dar o seu melhor. Kazuma pergunta se é por isso que ela veio praticar, e Minato confirma. Ele sorri e diz que isso é bem legal da parte dela. Vendo a reação dele, Minato olha para Kazuma enquanto ele a chama pelo nome. Ele então se oferece para fazer companhia durante os treinos, dizendo que, embora seja um completo amador, pode dar um feedback sincero. Ele estende a mão, perguntando se está tudo bem para ela. Minato aperta a mão dele com um grande sorriso e diz que vai contar com ele. Nesse momento, Kazuma percebe algo de perto. Minato é muito mais fofa do que aquela porca da rua. No intervalo do almoço, Kazuma caminha pelo corredor, pensando em como Minato está praticando sem parar desde a manhã. Preocupado que ela pudesse se desidratar, ele compra 2 garrafas d'água. De repente, alguém grita seu nome. É a Rua. Ela pergunta onde ele esteve e o que acha que está fazendo ao faltar às aulas. Kazuma, agora, está completamente indiferente. Rua continua, exigindo saber por que ele está a ignorando e como ele teve a audácia de bloqueá-la no Messenger. Ela lembra que ninguém tem permissão para ignorá-la. Então, ela se embaraça, sugerindo que talvez seja porque seu rosto é tão bonito que Kazuma não consegue encará-la diretamente. Pergunta se ele está envergonhado ou algo assim. De repente, um dos seguidores dela aparece por trás, questionando Kazuma sobre o motivo de ele estar tratando a Rua com silêncio, dizendo que é rude. O nome desse fantoche é Asano, um promissor bolsista do clube de beisebol. Kazuma se pergunta se esse fantoche não tem nada melhor para fazer além de seguir a Rua por aí. Se tem tempo sobrando assim, deveria era seguir o exemplo da Minato Senpai. Asano fica ainda mais irritado com o silêncio de Kazuma, acusando-o de zombar dele só com a expressão. Furioso, Asano se prepara para dar um soco. Quando ele lança o soco, passa direto por Kazuma,
Asano fica confuso, sem entender se realmente acertou, pois não sentiu nada. Kazuma agora está atrás de Asano. Asano olha para trás, chocado, se perguntando quando Kazuma se moveu. Outros alunos começam a comentar, questionando se Asano errou mesmo e o chamando de patético. Alguns ainda começam a especular se Asano é fraco. Calmamente, Kazuma pergunta se algo está errado, sugerindo que Asano talvez esteja fora de forma. Asano, furioso, se prepara para lançar outro soco, mas Rua o impede. Ele a olha, surpreso. Rua lembra que apenas ela tem permissão para mexer de verdade com Kazuma. Diz que Asano só pode tocar nele se ela der ordens explícitas, e que ele deveria saber qual é o seu lugar. Totalmente confuso, Asano apenas concorda. Kazuma então chama Rua. O rosto dela se ilumina, perguntando o que ele quer. Ele pergunta se ela achou aquilo legal ou algo assim. Rua fica visivelmente desconcertada. Antes que ela possa responder, Kazuma diz com calma para ela ouvir bem. Não existe absolutamente ninguém autorizado a mexer com ele ou a intimidá-lo. Ele levanta a cabeça, encara a Rua e diz que não importa quem ela seja. Enquanto se afasta, simplesmente diz para ela deixá-lo em paz. Rua cai de joelhos, derrotada. Outros alunos correm para ajudá-la, perguntando se ela está bem. E um deles questiona qual é o problema de Kazuma. Mas Rua, sentada ali, só consegue pensar que o que ele acabou de fazer foi muito legal. Uma semana depois, Minato está praticando sua dança quando de repente tropeça e cai. Kazuma rapidamente a segura e pergunta se ela está bem. Ela se desculpa de novo, dizendo que isso acontece toda hora. Kazuma diz para ela não se preocupar. Ele não quer que ela se machuque antes do evento de verdade. Minato então o elogia, dizendo como ele é incrível. Não importa onde esteja, toda vez que ela tropeça, ele sempre consegue pegá-la. Kazuma apenas responde que e não é nada especial. Minato nega, dizendo que é sim. Ela comenta que, desde aquele dia, Kazuma tem estado por perto, observando-a e incentivando-a, e que ele nem imagina o quanto isso a ajudou. Ela expressa sua gratidão, agradecendo profundamente. Kazuma fica surpreso com o agradecimento. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ele antes. Ele responde que não fez nada de especial. Em seguida, lembra que a área central do palco voltou a ser o ponto principal e pergunta se não seria melhor ela apenas andar de volta normalmente, sem rodar. Ele pergunta se ela sempre perde o equilíbrio naquele ponto. Minato admite que seria péssimo se isso acontecesse no palco. Kazuma tem uma ideia e sugere que ela salte de volta de uma vez só. Diz que isso até poderia se destacar no palco. Ela imediatamente diz que é impossível. O centro do palco fica a pelo menos 5 metros de distância. Kazuma então começa a mostrar para ela como usar a força nas. Kazuma demonstra o movimento de salto e Minato fica chocada. Nervosa, ela diz que é impossível para ela. Pergunta o que ele acabou de fazer, dizendo que parecia que ele tinha quicado como num trampolim, e que pessoas normais não conseguem fazer isso. De repente, ela pergunta se as notas de educação física dele são fora da curva ou algo assim. Kazuma responde que não. Desde o ensino fundamental, ele sempre tirou notas sólidas, tipo 3 de 5. Minato olha surpresa e pergunta: então, o que exatamente ela está vendo? Kazuma comenta sobre a postura dela, dizendo que está um pouco errada. Ela concorda, admitindo que sabe disso e que nunca conseguiu corrigir sua inclinação. Até o coreógrafo já brigou com ela por causa disso. Kazuma fica em silêncio por um momento e, em vez de insistir na correção, sugere que ela aproveite essa inclinação. Ele mostra como incorporar o jeito natural dela aos movimentos, e Minato começa a imitar o que ele faz. Em seguida, ele pede para ela continuar direto para a coreografia da Satsuki. Minato consegue acertar os passos enquanto mantém sua postura inclinada, transformando isso em parte de seu estilo. Kazuma se sente orgulhoso do resultado. Na cabeça dele, ela está super fofa. Minato logo fica exausta, mas sorri, comentando que os movimentos finalmente estão começando a fazer sentido. Kazuma diz que isso é ótimo e ainda sugere pedir ao figurinista para fazer um par de orelhinhas e um rabo de gato para ela. Minato ri e concorda, mas, de repente,
menciona que não pode realmente usar essa ideia. Kazuma pergunta por quê. Ela explica que, com aquele tipo de visual, ela não combinaria com a Rua-san. Afinal, o papel dela é fazer a rua brilhar. Kazuma fica sem palavras e pergunta se ela realmente está bem com isso. Minato confirma, dizendo que, para começo de conversa, cantar e dançar não são exatamente sua especialidade. Ela acrescenta que, na verdade, gostaria que Kazuma assistisse ela praticar atuação, já que é uma dubladora. Explica que sonha em interpretar personagens de anime, e é por isso que está se esforçando tanto agora, esperando que, mesmo que só um pouquinho, isso a aproxime de oportunidades como dubladora. Kazuma responde que entende. Para ele, Minato é tão positiva que, quando fala sobre dublagem, parece cheia de vida. Dá para sentir o quanto ela ama o que faz. De repente, ele diz que sente inveja. Minato fica confusa, então ele explica. É porque ele não tem sonhos ou objetivos. Minato pergunta se não existe nada que ele queira ser. Kazuma diz que só quer ser uma pessoa comum. Está satisfeito em não ser especial. Ele só quer levar uma vida normal da qual possa se orgulhar e dizer: esse sou eu. Minato sorri e diz que está tudo bem. Acrescenta que, sendo o Kazuma, ela tem certeza de que ele pode se tornar alguém comum, ou qualquer coisa que quiser. Essa garota tão brilhante e positiva faz Kazuma perceber algo pela primeira vez. Ele sorri e a agradece. Minato percebe isso. De repente, traz à tona algo que estava se perguntando. Ela comenta que ouviu rumores sobre Kazuma ter brigado com a Rua, e que achou que talvez fosse por causa dela. Kazuma diz que não é isso. Minato pergunta rapidamente se Rua não era sua amiga de infância, e se a presença dela, Minato, não estaria o colocando em uma situação difícil. Ele responde novamente que não, que a Rua não é mais sua amiga de infância, nem nada do tipo, e que ele não estava pensando nisso. Minato então pergunta se isso é mesmo verdade. Ela chama o nome dele, e ele pergunta o que foi. Ela se aproxima dele e diz: se você quiser. De repente, a porta se escancara. É a Rua, e ela definitivamente não parece nada feliz. Ela exige saber o que Minato está fazendo com Kazuma num lugar como aquele. Rua fica ali, agindo como se fosse esposa dele, mesmo que suas chances já tenham acabado há muito tempo. Minato, por sua vez, fica paralisada, genuinamente assustada ao ver Rua naquele estado. Kazuma, por outro lado, parecia não se abalar nem um pouco. Rua tinha ouvido que Kazuma estava na biblioteca escondida, então foi lá verificar. Também queria entender o que estava acontecendo. Aumentando a voz, exigiu saber por que Kazuma estava com Minato, chamando-a de dubladora de voz inútil e apontando que ela nem era um pouco popular. Rua continuou atacando Minato com ofensas, chamando-a de inútil, estúpida e idiota. Minato claramente se abalou com a crueldade das palavras. Enquanto isso, Kazuma se perguntava se Rua ainda agia como uma criança presa na época do fundamental. Ela prosseguiu, acusando Kazuma de ter desaparecido porque estava se encontrando com Minato. Queria saber por que ele faria esforço para passar tempo com alguém tão deprimente, sem atrativos e sem esperança. Mas, no meio dos gritos, sua voz falhou e lágrimas surgiram nos olhos. Admitiu que odiava ver os dois juntos. Queria saber por que Kazuma estava ao lado de Minato, em vez de estar com ela. Porque ele estava com aquela garota lixo. Minato então chamou Rua suavemente, tentando assumir a culpa. Explicou que Kazuma só estava tentando ajudá-la. Com um olhar intenso e estranho, Rua se aproximou e perguntou se ela realmente tinha acabado de chamá-lo de Kazuma-kun. Minato se assustou com a expressão dela e corrigiu rapidamente, chamando-o de Suzuki. Rua gritou novamente, zombando da tentativa, mas aceitou a correção e avisou para Minato lembrar do seu lugar. Gritou que se aproximar de Kazuma era milhões de anos cedo demais e insultou sua aparência, chamando-a de aberração de franja cortina. Chegando ainda mais perto, Rua gritou que apostava que ela era feia debaixo daquela franja. Então esticou a mão, afastou o cabelo de Minato e ficou surpresa. Ela era muito mais bonita do que esperava. Assustada,
Rua entrou em pânico e perguntou se Minato já tinha mostrado aquele rosto bonito para alguém. Minato não entendeu do que ela estava falando. Irritada, Rua puxou um rolo de fita adesiva e mandou Minato prender o cabelo imediatamente. Kazuma finalmente interveio e gritou com Rua, mandando ela parar. Também perguntou se ela não deveria estar no mesmo grupo que Minato e de onde diabos tinha tirado aquela fita. Rua tentou se esquivar, dizendo que era apenas o apoio, mas Kazuma rebateu dizendo que mesmo o ajudante treinava todos os dias para manter seu lugar. Advertiu-a para não interferir. Rua ficou chocada por Kazuma estar defendendo Minato. Perguntou por que ele estava do lado dela e por que nunca ficava do lado dela, especialmente considerando que foram amigos de infância. Kazuma respondeu que apoiava quem se esforçava de verdade. Lembrou que eles não eram mais amigos de infância e perguntou se ela tinha esquecido o que ele dissera antes. Rua ficou em choque ao ouvir aquilo. Perguntou se ele ainda estava chateado com o que aconteceu no outro dia, dizendo que era só uma piada. Kazuma questionou se ela realmente achava que era só uma brincadeira. Elevou o tom e perguntou quantas pessoas ela já havia machucado com essas piadas. Lembrou que ela já estava no ensino médio e deveria saber o que era certo ou errado. E completou dizendo que era ela quem precisava aprender o seu lugar. Com isso, Kazuma virou as costas e foi embora, deixando Rua paralisada. Ao sair, chamou Minato para ir com ele. Rua gritou atrás dele, dizendo que ele era um idiota e que ela era muito mais bonita que Minato. Insistiu que não perderia para uma dubladora de quinta como ela. Mais tarde, Minato se desculpou com Kazuma, dizendo que foi culpa dela a Rua ter se irritado. Kazuma tranquilizou, dizendo que não havia por que pedir desculpas. Na verdade, ela lhe dera uma ótima ideia. Minato ficou confusa e perguntou o que ele queria dizer. Ele explicou que, se conseguissem cutucar o orgulho inflado da Rua do jeito certo, poderiam tirá-la completamente do eixo. Chamou isso de Operação Dança a Manion. Minato não entendeu. Mais tarde, Minato estava segurando um broche de gatinho preto e perguntou a Kazuma o que era aquilo. Ele disse que acabará de encontrá-lo por ali. Então perguntou se ela tinha um canal no YouTube. Minato respondeu que sim. Kazuma a orientou a usar o broche e postar a dança do gatinho do dia anterior. Isso certamente chamaria atenção. Minato disse que seu canal mal tinha inscritos, então achava que ninguém veria. Kazuma garantiu que cuidaria dessa parte, e que com aquela dança, funcionaria. Pediu para ela confiar nele. Minato concordou com um aceno, dizendo que entendeu. Kazuma então perguntou se ela já tinha pensado em levantar a franja. Minato ficou confusa. Então ele disse que ela era, na verdade, muito bonita, e era um desperdício esconder o rosto. Minato explicou que tinha medo dos olhares das pessoas. Não conseguia relaxar sem o conforto da franja e sentia que não era algo que precisasse ser consertado. Kazuma apenas respondeu que entendia e perguntou se a agência dela já tinha comentado algo sobre isso. Ela disse que não, pelo menos até o grupo se desfazer, e acrescentou que a franja combinava com o papel de suporte. De qualquer forma, ele não ficou surpreso e comentou que Rua deveria ter seguido carreira solo desde o começo. Minato respondeu que, aparentemente, esse era o plano desde o início. O grupo só existia por motivo de divulgação e seria dissolvido após um único CD. Kazuma comentou que o mundo do entretenimento era sujo. Minato continuou explicando que a agência delas basicamente pertencia ao avô da Ruiza. Quando se tratava de popularidade ou aparência, ela se sentia completamente superada. Ela perguntou se era mesmo certo enfrentar alguém como Ruiza. Kazuma não respondeu de imediato. Pensou consigo mesmo que a falta de confiança de Minato provavelmente vinha do ambiente em que ela cresceu. Neste mundo, as pessoas têm medo de perder seu lugar e estão sempre tentando esmagar qualquer um que se destaque. Existem muitos assim, seja na escola ou no mundo do entretenimento. Minato sempre esteve cercada por pessoas assim. Não era de se admirar que tivesse perdido a confiança. De repente, ela o chamou pelo nome e comentou que ele era amigo de infância da Rua. Perguntou se Rua gostava muito dele e disse que era meio impressionante. Ele respondeu que era apenas irritante. Em seguida,
Disse a Minato que ela podia parar com a formalidade e chamá-lo de Kazuma, em vez de Suzuki-kun. O rosto dela se iluminou. Respondeu que então o chamaria de Kazuma-kun e disse que ficaria feliz se ele a chamasse de Amon. Ele assentiu e a chamou de Amon-chan. O rosto dela ficou vermelho na hora, e ela o cobriu com as mãos. Quando ele perguntou se havia algo errado, ela respondeu que faria o seu melhor na gravação do vídeo. No YouTube, Minato se apresentou nervosamente, dizendo que iria dançar sua coreografia original, a dança Amanion. Pediu aos inscritos que assistissem até o fim. Então começou a dançar, claramente se divertindo a cada segundo. Após a dança, explicou que iria se apresentar ao vivo com a mesma música num evento no domingo e convidou quem estivesse livre para ir vê-la. Também pediu que se inscrevessem no canal. Nesse momento, a bateria do celular acabou. Assistindo de seu lado, Kazuma pensou que ela estava fofa. Deu uma olhada nos comentários e percebeu que eram de espectadores reais. Curioso, decidiu dar uma olhada também no canal da Rua. Não porque estivesse interessado ou algo assim. Claro, apenas para fins de coleta de informações. Clicou em um dos vídeos dela e foi recebido com Rua gritando feito louca, berrando seu nome e chamando-o de idiota, estúpido e jogador de lixo. Ela gritava por ele não perceber o quanto ela era incrível. Então, sem nem mudar o tom, passou a cumprimentar os espectadores como se nada tivesse acontecido. Explicou que o que haviam visto era algo chamado expressão emocional, atuação, e perguntou se estavam surpresos. Disse que só estava canalizando uma frustração recente na performance e brincou dizendo que talvez devesse se dedicar à carreira de atriz. Com um sorriso confiante, despediu-se e pediu que continuassem torcendo por ela, prometendo que se viriam em breve. Kazuma ficou sem palavras diante do que acabará de ver. Depois de um momento, aceitou aquilo e tomou uma decisão. Iria derrotá-la sem piedade. Como esperado de uma idol popular, o vídeo da Rua acumulava dezenas de milhares de visualizações. Enquanto isso, o vídeo da Amon-chan tinha por volta de apenas 50. A diferença em reconhecimento era dolorosamente evidente. Ainda assim, a fofura da dança Amanion era real, se ao menos mais pessoas a vissem. Isso se tornou a missão de Kazuma, fazer aquele vídeo alcançar o público. Ele imediatamente começou a compartilhá-lo, pedindo que as pessoas dessem uma olhada, se gostassem, compartilhassem também. Kazuma era um introvertido, quieto, sem amigos na vida real, mas online era diferente. Em um certo jogo mobile, ele era até vice-líder de um grande clã. Ele tinha algum alcance por lá. Alguns dias depois, o vídeo de Minato já havia alcançado 500 mil visualizações. Ela estava em choque. Não podia acreditar que tinha conseguido tantos views em apenas 3 dias. Virou-se para Kazuma e perguntou o que ele tinha feito. Ele respondeu casualmente que só ajudou a divulgar um pouco, mas deixou claro: se o vídeo não fosse bom, não teria viralizado. Disse que tudo aquilo era mérito do talento dela. Ela riu e disse que estava feliz. Mencionou que até uma pessoa desconhecida tinha dito que iria ao evento. Kazuma respondeu que isso era incrível. Rua também estava promovendo o evento dela com força, e parecia que muitos alunos da Academia Chikai planejavam ir. Agora só faltava ela cair na armadilha. De repente, alguém correu até eles. Era Rua, usando orelhinhas de gato e gritando que tinha chegado. Kazuma ficou surpreso por ela ter mordido a isca. Minato, por outro lado, só estava confusa com as orelhas. Rua não perdeu tempo em ser grosseira novamente. Disse que viu o vídeo ridículo da Minato e perguntou se ela realmente achava que estava arrasando só por usar orelhas de gato. Declarou que, se fossem jogar pelas mesmas regras, Minato não teria chance. Continuou gritando, dizendo que o evento de domingo agora seria uma batalha de orelhas de gato e que ela provaria para todos quem era mais fofa e popular de verdade. Kazuma não ficou surpreso. Afinal, eles eram amigos de infância. Ele entendia como a mente dela funcionava. Aquele pequeno tremor no canto da boca a entregava. Ela estava se esforçando muito para esconder a frustração. Agora que tudo estava preparado, era hora de começar a rebelião contra a idol número 1. No dia do evento,
Kazuma ligou para Amon, que já estava vestida. Ela o cumprimentou, e ele perguntou se o camarim não era para o outro lado. Minato concordou e explicou que era por causa da rua. Aparentemente, Rua tinha dito ao seu empresário que não queria respirar o mesmo ar que ela. Como a ninguém no caso era Minato, ela acabou ficando com um camarim separado. Kazuma resmungou, chamando-a de porquinha. Sentaram-se, e Kazuma comentou que talvez fosse melhor assim. Não seriam interrompidos. Ele a lembrou de que o momento do showtime estava chegando, e que, contanto que ela fizesse o que precisava, tudo ficaria bem. Disse que a tinha visto praticar todos os dias, que ela havia melhorado muito, e a incentivou a ter confiança. Minato, de repente, perguntou por que ele estava fazendo tanto por alguém como ela. Disse que vinha se perguntando isso o tempo todo. Repetiu a pergunta. Por quê? Kazuma fez uma pausa, pensou um pouco e respondeu que, se alguém como ela, alguém que nem sequer fazia parte do prestigiado programa de dirigíveis da escola, conseguisse brilhar, isso talvez abrisse uma rachadura na muralha que a escola havia construído ao redor de si mesma. Minato pareceu confusa e perguntou se ele estava mesmo falando dela. Ele respondeu que talvez fosse um pensamento de última hora, mas então acrescentou que, desde o começo, o que ele viu foi o quanto ela estava se esforçando e que só queria apoiá-la. Era só isso. O rosto dela se iluminou ao ouvir aquelas palavras. Kazuma então tirou algo de sua mochila. Era um broche de orelhas de gato. Disse que tinha feito para ela. Os olhos de Minato se arregalaram de empolgação ao perguntar se ele realmente tinha feito aquilo. Ele assentiu e explicou que tentou encontrar algo que combinasse perfeitamente com ela, mas no fim achou mais rápido simplesmente fazer com as próprias mãos. Ela agradeceu com sinceridade, dizendo que estava muito feliz. Enquanto prendia o broche, completou dizendo que daria o seu melhor. De repente, ele estendeu a mão e tocou seu cabelo. Ela se assustou. Com delicadeza, ele afastou sua franja e disse que era assim que ela deveria usá-lo. Depois acrescentou que já sabia que ficaria 1000 vezes melhor nela. Minato entrou em pânico na mesma hora, com o rosto ficando vermelho como um tomate, tentando aliviar a tensão. Kazuma contou que uma vez também tentou mudar o próprio cabelo. Disse que alguém o tinha convidado para ir ao karaokê, e ele criou coragem para ir a um salão. Depois, sentiu-se uma pessoa completamente nova, como se tivesse renascido. Explicou que, em romances leves, esse é geralmente o momento em que todos começam a ver o protagonista de outra forma. Mas no caso dele, as pessoas só apontaram e riram. Olhou para ela e disse que com ela era diferente. Com convicção, afirmou que ela era alguém que podia brilhar, sem dúvidas, porque ela tinha um grande sonho e tinha se esforçado muito para correr atrás dele. Nesse instante, uma batida na porta interrompeu o momento. Era o gerente, avisando que ela era a próxima a se apresentar. Kazuma virou-se para ela e disse: "Vá lá e roube todos os fãs daquela idol, de cara de porco." Minato pegou a mão dele e assentiu com a cabeça. Então saiu correndo pela porta, pronta para o seu momento. Nos movemos para o palco. Rua, transbordando energia e profissionalismo, apareceu cumprimentando com entusiasmo a multidão reunida, que gritava seu nome com força. Entre os comentários do público, muitos estavam felizes por vê-la usando simpáticas orelhas de gato. Só se ouviam aplausos para a grande Rua. Com um sorriso, ela respondeu aos gritos dos presentes e anunciou, emocionada, que a princesa Rua faria seu debut naquele dia com uma nova música. Em seguida, apresentou com alegria sua companheira de palco, Amane Minato. Ao vê-la, o público ficou surpreso. A waifu, com o rosto descoberto, se apresentou diante de todos, embora não conseguisse evitar um leve gaguejo de nervosismo. Os fãs gritaram entusiasmados, enquanto a própria Rua, ao ver seu rosto sem a franja cobrindo, a olhou com espanto. Disfarçou, mas por dentro estava incomodada. Pensou que não era grande coisa, só porque ela tinha afastado um pouco o cabelo da testa. Contudo, disse a si mesma que, quando se tratava de cantar e dançar, Amane não seria uma rival de verdade. Sem mais, anunciou que a apresentação estava prestes a começar. Assim, ambas começaram a cantar e dançar. Amane, fiel ao que havia praticado,
Executava tudo com perfeição. Mesmo os fãs mais fervorosos de Rua começaram a se perguntar quem era aquela tal de Amani. E se, por acaso, ela não seria superior, tanto no canto quanto na dança. Rua, por sua vez, dava o melhor de si, mas não conseguia esconder sua crescente preocupação. Enquanto isso, o protagonista observava a cena com calma e concluiu para si mesmo que Rua, sem dúvida, havia perdido. Refletiu, em silêncio. Ao que parecia, Rua acreditava que, ao arrastar Amani Minato para seu terreno, o canto e a dança, teria vantagem e conseguiria superá-la. Mas sua arrogância a levou a desperdiçar o tempo em sala de aula, enquanto Amani se dedicava dia e noite, sem descanso. A essa altura, seu nível de dança era digno de uma deusa. Pensando bem, o protagonista se corrigiu. Talvez tudo tenha sido decidido muito antes. Talvez no exato momento em que Rua desceu para o porão usando aquelas orelhas de gato, ela já tivesse perdido. Porque, na verdade, ela não estava levando Amani para seu próprio terreno. Era Rua a quem havia sido dominada pela inveja daquele vídeo viral em que Amani brilhava com aquele mesmo acessório. No fim, foi Rua quem acabou jogando no terreno da rival. Enquanto pensava nisso e mantinha os olhos fixos no palco, Rua já não conseguia esconder sua frustração. Ver a multidão aclamando Amani, sem reservas, a desestabilizava completamente. Já não estava em seu próprio palco, refletiu Kazuma, da mesma forma que havia acontecido com ele no passado. Mas seus pensamentos foram abruptamente interrompidos ao notar movimentação nos bastidores. Vários homens de terno e fones de ouvido se dirigiam rapidamente à parte de trás do palco. Era evidente que algo estava para acontecer. Kazuma entendeu, de imediato. Já sabia o que iria acontecer. Sem perder tempo, também começou a se mover. Instantes depois, um dos sujeitos, claramente o líder do grupo, visivelmente alterado, gritava ao telefone exigindo saber o que estava acontecendo e por que ninguém respondia. Ordenava, desesperado, que alguém atendesse, mas não houve resposta. Diante da falta de comunicação, decidiu tomar o assunto nas próprias mãos. Queria interromper a apresentação antes que a música terminasse e tirar aquela garota do palco. Foi nesse momento que Kuma apareceu ao seu lado, com um tom sereno porém firme, perguntou: "A quem você pensa em tirar do palco?" O homem se virou bruscamente, surpreso, tentando entender quem diabos era aquele sujeito. Mas então, quando a luz iluminou completamente o corredor, ele viu seus próprios homens caídos no chão. Kuma continuou sua análise, afirmando que era evidente que aquele homem fazia parte do pessoal da família Takayazuki. Não havia dúvidas de que ele tinha sido enviado para sabotar a apresentação de Amani, caso ela não se conformasse em ser apenas um apoio para a Rua. A precisão de suas palavras surpreendeu o homem, que não esperava ser descoberto com tanta facilidade. Antes que pudesse reagir, Kuma se posicionou atrás dele e o nocauteou com um único golpe seco no pescoço. O corpo caiu no chão, sem resistência. Ao ver a cena, Kuma não pôde evitar uma breve reflexão irônica. A segurança da família Takayazuki também havia decaído, tão medíocre quanto a própria Rua. De uma posição mais afastada, observou o palco. Tudo seguia sem problemas. Era o momento de Amani, aquele que ela havia alcançado com tanto esforço e dedicação. Kazuma não permitiria que ninguém o arruinasse. Mesmo assim, ao olhar para o público completamente envolvido pela apresentação, pensou: mesmo que algo interrompesse o show, já era tarde. O impacto da voz de Amani havia tocado cada pessoa presente. A conexão estava feita. Seu brilho era imparável. Movido por uma emoção repentina, ele gritou para incentivá-la. Seu grito ecoou entre a multidão. Rua, ao ouvir, ficou desconcertada. Já Amani esboçou um sorriso sereno, enquanto uma lágrima silenciosa escorria por sua bochecha. A confusão de Rua foi tamanha que, sem conseguir manter o equilíbrio, acabou tropeçando e caindo de cara no palco, diante de todos. Assim terminou a apresentação. Apesar da queda aparatosa de Rua, o evento terminou sem maiores contratempos. Em termos gerais, foi considerado um grande sucesso. No entanto, no dia seguinte,
Os principais meios de comunicação e portais escolares publicaram artigos elogiando apenas Rua. Nenhuma menção ao acidente no palco. Nenhuma linha sobre o desempenho brilhante de Amani. Como era de se esperar, tudo havia sido cuidadosamente manipulado sob a influência do grupo Takayazuki e sua divisão musical. Métodos sujos, sim, mas previsíveis. Nada que surpreendesse o protagonista. Mas havia uma verdade inevitável. O brilho autêntico não pode ser encoberto. E menos ainda numa era dominada pelas redes sociais onde a informação flui sem limites. Enquanto pensava nisso, Kazuma observou Amani cercada por estudantes na escola. Muitos se aproximavam dela com curiosidade e empolgação. A mudança era evidente. Kazuma ficou feliz ao ver aquela cena. Com a popularidade que Amani estava conquistando, não seria mais tão fácil para certas pessoas intimidá-la ou tentar silenciá-la. Rua, por sua vez, provavelmente não estava lidando bem com a situação. Sua queda havia se tornado viral. E era evidente que tentaria evitar que Amani também virasse tendência. Seu orgulho não permitiria. O mais provável era que tentasse criar algum escândalo ou interferência para ofuscar o talento de Amani. Mas seria inútil. Com o esforço constante e a qualidade de seu desempenho, a popularidade de Amani só aumentaria. Chegaria um momento em que sua simples presença se tornaria um obstáculo direto para a Rua e para a influência da família Takayazuki. Afinal, Rua não era apenas a rainha do instituto, mas também a chefe da agência a qual Amani pertencia. Por isso, Kazuma decidiu se afastar. Sem palavras, sem confrontos, apenas se retiraria das sombras, observaria o caminho daquela que já não podia ser detida. Em poucas palavras, seu trabalho já estava feito. Restava apenas sair de cena e desejar boa sorte a Mané. Era nisso que pensava, imerso em suas reflexões, quando de repente Amani o viu no meio da multidão. Sem hesitar, começou a se abrir caminho entre os estudantes, pedindo licença com pressa, até chegar até ele. Cumprimentou-o com entusiasmo, desejando-lhe um bom dia. Ele respondeu com naturalidade, mas logo em seguida, ela, visivelmente empolgada, perguntou se ele se importaria em praticar com ela novamente depois da aula. O pedido o pegou de surpresa. Perguntou do que ela estava falando, lembrando que o evento já havia terminado. Foi então que Amani explicou que, na verdade, havia sido contatada por uma agência diferente. Tratava-se de uma audição para um novo anime, e ela estava considerando seriamente trocar de agência. Essa nova oportunidade não era para continuar como idol, mas para trabalhar como seiyuu, algo que sempre fora seu verdadeiro sonho. Por isso queria praticar atuação, e desejava fazer isso com ele. O protagonista esteve a ponto de recusar, talvez por instinto, por costume ou simplesmente pela surpresa. Mas naquele momento, Amani se aproximou com suavidade, num gesto inesperado, colocou um dedo sobre os lábios dele para silenciá-lo. Sem mais palavras, pediu que ele não a chamasse de Amani. Queria que ele a chamasse de Aman, como se fosse sua pequena gatinha, e acrescentou que só ele tinha permissão para usar esse apelido. A cena não passou despercebida. Os estudantes que assistiam à distância ficaram surpresos com a atitude de Amani, completamente diferente da imagem que conheciam. Rua, não muito longe, reagiu rapidamente. Visivelmente abalada, gritava perguntando o que diabos Amani pensava que estava fazendo com seu Kazuma. Mas ele não parecia nem irritado, nem desconfortável. Na verdade, achou tudo aquilo curioso. Sem se conter, perguntou a Amani se, por acaso, ela não havia mudado de personalidade desde que levantou a franja. Ela deu uma risadinha divertida e respondeu que talvez fosse verdade. Mas sem lhe dar tempo para continuar, se lançou em um abraço repentino sobre ele, dizendo que, se aquela mudança era real, então era culpa dele, e por isso ele teria que se responsabilizar. Aquela foi a gota d'água. Os estudantes ao redor exclamaram em voz alta, surpresos com o que acabavam de presenciar. Mas quem não aguentou mais foi Rua. Seu rosto empalideceu, sua expressão se partiu. Diante de todos, ela acabou desmaiando. O alvoroço foi imediato. Alguns estudantes correram até ela, preocupados. O protagonista diz que,
Depois que o evento de Amani-chan terminou, o mês de junho chegou. A partir desse momento, Amani-chan se tornou realmente famosa. Ele comenta que Amani parece ocupada todos os dias, equilibrando seu novo trabalho com a escola, embora tenha sido assunto de fofoca na entrada da escola. Vemos o protagonista sentado, refletindo que agora é conhecido por estar cercado por garotas como Hayamani. Ele comenta que hoje em dia é reconhecido por isso e que vive dias tranquilos. O protagonista escuta uma conversa onde alguém brinca dizendo que morreria feliz se pudesse namorar a Ayasha. Uma garota pergunta se ele está falando sério, ao que ele responde que sim, mas ela diz que isso é mentira. Essa nova garota questiona se ele realmente quer ter uma namorada, comentando que isso poderia afetar sua popularidade. Outra garota diz que ele é fácil de entender. A garota, que ainda não sabemos o nome, mas chamaremos de Irmã da Ruz por causa da semelhança, diz que ele provavelmente fala isso porque já foi rejeitado várias vezes pela Roa. No entanto, Izanou esclarece que não é esse o caso, e que está dizendo isso apenas porque talvez tenha uma chance. Izanou comenta que Roa é muito bonita, uma líder da moda com ótimo gosto. Também é uma excelente aluna, manda bem no clube de dança, e a escola tem orgulho dela. Além disso, ela já saiu em encontros com Jiraji e também com Ayan, o que é considerado um elogio à joia que é Roa. Entretanto, a irmã gêmea de Roa afirma que, desde o começo, ela já tem namorado. Izanou pergunta se isso é verdade. Seu amigo diz: "Você não sabia." Uma amiga também comenta que Ayasha já tem namorado e que ele é alguém muito maduro. A gêmea de Roa ainda acrescenta que ela não está interessada em caras sem dinheiro ou carro, e diz que o melhor é desistir. Izanou então menciona que também tem dinheiro e a convida para tomar chá. A gêmea de Roa pergunta se ele está falando sério e mostra uma bolsa de grife que ainda nem saiu oficialmente. Iraji comenta que o namorado dela nem perguntou o preço da bolsa e simplesmente a comprou. Ela pergunta a Izanou se ele conseguiria, pelo menos, levá-la uma vez para tomar chá. Izanou começa a se preocupar com o que acabou de dizer. Ele pensa que isso é demais para ele, e os outros acham que Iraji é caríssima. O protagonista comenta que esses jovens são considerados a elite da escola e se acham superiores, mas o que o incomoda é que fazem barulho demais. Uma garota se aproxima de onde estão Izanou e a gêmea de Roa. O protagonista pensa que a mesa onde ela se senta já tem dona, e que é da garota de óculos. Ele observa que a menina está com o livro e diz que se trata de uma obra-prima escondida. Ele se pergunta se ela o recuperou do depósito subterrâneo da biblioteca. O protagonista fica feliz por ela ter encontrado e pedido emprestado o livro, achando que seria uma pena ele continuar coberto de poeira no porão. Ele percebe que talvez ela quisesse ler o livro naquele lugar, mas a gêmea de Roa está atrapalhando. O protagonista se levanta e fala com a gêmea de Roa, dizendo que aquele não é o lugar dela e que ela deve sair dali. Todos prestam atenção no que está acontecendo, e a gêmea de Roa fica surpresa com o que ele disse. Ela o chama de nerd irritante e diz que ele não a deixa em paz, sendo considerado teimoso e incômodo. O protagonista menciona que o sinal vai tocar em breve e que ela deveria voltar para o próprio lugar. A gêmea de Roa diz que ainda tem tempo e que cabe a ela decidir se vai sair ou não. O protagonista lembra do que aconteceu no karaokê, quando essa garota o olhou friamente, o que o fez sentir que Iraji o odeia. Ele conclui que não há outra saída. O protagonista levanta Iraji no colo e ela fica vermelha pela situação. Ele diz a Yano que ela já pode se sentar, e ela o faz, agradecendo. O protagonista coloca Iraji no chão e ela grita perguntando o que ele pensa que está fazendo. Ela pergunta como ele se atreve a fazer aquilo e diz que ele acha que vai sair impune. Roa aparece e cumprimenta todos. Ela pergunta o que está acontecendo e se aproxima de Iraji, perguntando se o protagonista está se comportando mal. Nervosa, Iraji responde que não. O protagonista diz a Roa quantas vezes ele precisa repetir que eles não têm mais nada. Ele se aproxima de Roa e diz que agora são apenas estranhos. Roa, triste, pergunta por que ele a trata assim. Irritada, ela diz que ele sempre está do lado da Amani, mesmo com todos os esforços dela para chamar sua atenção. O protagonista diz que está do lado das pessoas que se esforçam.
Ele vai embora dizendo a Roa que nunca vai apoiar pessoas arrogantes que só sabem se aproveitar do esforço dos outros. O sinal do recreio toca, e o protagonista pensa que finalmente terminou a relação com Roa e que, agora, poderá viver como um estudante comum. Ele vê um folheto e comenta que trabalhar é algo nobre, mas ainda não sabe que tipo de emprego escolher. Encontra uma vaga bem paga de garçom e pensa que seria bom por causa do Takayashi. Ele lembra que, quando trabalhou para a família Fide Rual, ensinaram como ser um bom empregado. Pensa que o local é longe demais, mas decide ir mesmo assim, para aproveitar a experiência profissional. O protagonista foi até o local. Algum tempo depois, acabou sendo contratado para trabalhar lá. Vemos o protagonista conversando com sua chefe. Ela diz que fazia tempo que não conhecia um rapaz tão gentil quanto ele. Sua chefe o apresenta e explica que a loja não é muito grande, que há apenas 2 pessoas trabalhando na área da frente, e que, se ele tiver alguma dúvida, deve perguntar a essa pessoa. Em seguida, ela se despede do protagonista. O protagonista observa a loja e pensa que espera que a pessoa seja bem gentil com ele. Ele entra na loja e se apresenta, mas isso acaba surpreendendo a pessoa que está lá. Descobrimos que essa pessoa é Iraji, que fica chocada ao ver o protagonista. Ela pergunta se ele é um novo funcionário, e ele também fica surpreso com a situação. Iraji se lembra do que o protagonista lhe disse antes e comenta que vai se esforçar para que ele possa reconhecê-la.